Feche seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos orar porque eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa noite. Senhor, muito obrigado por esse dia especial. Hoje, Dia dos Pais. E eu sei que o Senhor tem uma palavra não somente para os pais, mas para todos nós aqui, reunidos. Nós estamos com os nossos corações abertos e queremos ser ministrados pelo Senhor. Fale conosco, Pai. Nos ajude. Que seja uma noite de alinhamento. Que os pais possam compreender o seu verdadeiro papel. E que as mães também entendam com isso. Que essa palavra possa ministrar toda a família, Pai. Inclusive as crianças que aqui estão. E que no final de tudo isso, Cristo continue sendo glorificado. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. 1 Reis 2, de 1 a 4. E o tema da mensagem hoje é conselhos de pai para filho. Está aqui, ó, conselhos de pai para filho. Primeiro Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E o texto diz o seguinte: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho amado Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Amém. Queridos, nós estamos diante de algumas instruções que o rei Davi está entregando para o seu filho Salomão. E qual é o cenário aqui? O cenário, nós estamos diante das últimas palavras do rei Davi. Por quê? O rei Davi já estava pronto para viver na eternidade. Mas agora ele está entregando, passando o bastão para o seu filho. E eu uma vez preguei aqui um sermão falando da importância das últimas palavras. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que as últimas palavras de alguém, elas são valiosas demais. E aqui Davi está dizendo coisas importantes para Salomão, porque a partir de agora, Salomão iria assumir tudo. Tudo aquilo que o rei Davi conquistou, que ele fez agora, ele passava o bastão para o seu filho e ele precisava dar orientações para o seu filho. O rei Davi estava dando conselhos muito importantes para Salomão aqui. E quando nós analisamos esse texto, nós percebemos que esses conselhos são apresentados em duas sessões. A primeira sessão é que o rei Davi dá conselhos de um modo de vida espiritual. Se você olhar o texto, você vai perceber que ele está falando com Salomão aqui sobre obediência a Deus, sobre seguir o que está escrito na lei de Moisés. Os primeiros conselhos de Davi para o seu filho é de cunho espiritual. Mas depois ele vai tratar de assuntos gerais e principalmente sobre como lidar com as pessoas. Porque, gente, nós vivemos num mundo em que cada vez mais está difícil você lidar com pessoas, é ou não é? Não adianta, todos nós somos diferentes. Cada um aqui tem um pensamento, cada um foi tratado de um jeito, cada um teve um pai de um jeito, cada um tem uma mania na sua casa, é assim mesmo. Só que aqui a gente percebe que duas coisas que o rei Davi se preocupou com a espiritualidade de Salomão e depois de como ele ia lidar com as pessoas. E aqui, queridos, nesse texto, nós conseguimos extrair conselhos poderosos que o rei Davi deixou para o seu filho Salomão. E eu não tenho dúvidas que se nós entendermos isso, o que será compartilhado aqui, nós poderemos fazer com que os nossos filhos vivam uma vida melhor nesse mundo.
O mundo é mau, o mundo jaz no maligno, mas todos nós que somos pais, nós queremos que os nossos filhos vivam de uma maneira melhor do que nós estamos vivendo agora. Amém, gente? Nós estamos pavimentando o caminho para os nossos filhos. Pensando nisso, a gente consegue enxergar alguns conselhos poderosos do rei Davi para Salomão aqui. Que conselhos são esses, pastor? Primeiro, o rei Davi fala para Salomão: seja forte. Seja forte. O verso 2, ele dá essa ênfase: seja forte. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: seja forte. Seja forte. O rei Davi, queridos, ele é enfático aqui para o seu filho. Ele fala: seja forte. É interessante que o rei Davi aqui, ele não está falando de ser forte para Salomão na questão de músculos. Não é falando para Salomão: olha, você precisa ir para a academia todos os dias. Você precisa pegar 90 quilos de cada lado no supino para você ter uma musculatura. Ele não está falando isso. Isso é importante? Claro que é. É saúde. Nós precisamos buscar isso. Mas aqui o rei Davi não está tratando disso com Salomão. O rei Davi também não está falando aqui de força bruta, dizendo: ó, seja forte. Já viram aqueles homens brutos que pega tudo, um peso danado e sai jogando? Não é isso. Não é isso. O rei Davi está falando aqui com Salomão o seguinte: tenha coragem. Esse seja forte é o mesmo que seja corajoso. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando você vai olhar as outras versões da Bíblia, você vai ver que ele fala: tenha coragem. Seja corajoso. Ele não fala seja forte. Nessa aqui ele fala, mas nas outras ele está tratando de coragem. Queridos, quando nós avaliamos esse texto, a gente consegue perceber que Davi, aqui o rei Davi, ele está encorajando seu filho. Ele está dizendo: olha, seja forte. Por quê? Porque ele sabia que a vida não seria fácil para Salomão, como não é a minha e como também não é a sua. Então esse é um conselho poderoso que a gente precisa dar para os nossos filhos. Ó, seja forte. Tenha coragem. Por quê? Porque o mundo é mau e você precisa de coragem para viver nesse mundo. É interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, algumas vezes Deus fala sobre isso com alguns filhos. Vocês lembram quando Moisés está lá com o povo? Moisés foi um líder, mesmo com os defeitos dele, foi um líder marcante, sim ou não? Foi um líder marcante, um dos maiores líderes que a Bíblia nos apresenta. Um homem que viveu coisas com Deus exponenciais demais. Um homem que mandava praga e as pragas vinham. Um homem que peitou Faraó. Um homem que bate um cajado e o mar se abre. Um homem que viu tantas coisas extraordinárias acontecerem. Por quê? Porque ele foi chamado por Deus e mesmo com as dificuldades, ele foi. Mas aí o que acontece com Moisés? Moisés morre. Moisés precisa passar o bastão, assim como o rei Davi está fazendo com Salomão. E é assim que vai ser na minha e na sua vida. Porque nós não vamos viver muitos anos nessa terra. Quem viver muito aqui vai viver o quê? 103 anos? Que assim seja. Mas aqui, o Moisés morre, e aí quem assume? Josué assume. Você acha que foi fácil para Josué assumir um lugar de Moisés? Você acha que as pessoas que estavam sendo lideradas por Moisés, quando olharam para Josué, Moisés morreu, e agora? Aí vem Josué. Você acha que foi muito fácil para o povo falar: ih, rapaz? Só que quais são as palavras de Deus para Josué? Vocês lembram disso? Josué 1:9. Qual foi? Não foi eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Olha o que Deus está falando. Seja forte e corajoso. E é esse conselho que nós precisamos dar aos nossos filhos. Queridos, tem muitos pais errando, achando que encorajar os filhos é dizer: para de chorar, menino. Para de chorar, chora por tudo. Tá certo que a gente precisa tratar o menino como menino. E se o menino ficar chorando demais, a gente tem que falar mesmo. Mas esse encorajamento aqui não tem a ver com isso. Esse encorajamento aqui, queridos, é demonstrar para o nosso filho que ele pode até chorar, mas existem momentos na vida que a lágrima precisa ser secada e precisa partir para dentro, precisa derrubar barreiras, precisa construir pontes, ir para cima do inferno e viver o extraordinário nessa terra.
Olha para a vida de Neemias. Neemias era lá o homem que ficava cuidando da comida do rei Artaxerxes. Ficava bebendo vinho bom. Ficava lá comendo camarão para ver se não estava ruim, se não estava envenenada a comida do rei. Só que um dia ele recebe seu irmão lá no palácio. Hanani chega lá e pergunta: como é que está o povo de Jerusalém? E aí Hanani fala: olha, o povo está sofrendo, cara. O povo está lá, os muros de Jerusalém foram derrubados, o povo está sofrendo, as portas foram queimadas, Jerusalém está um caos. Está lá, ó, tá acontecendo de tudo lá. Qual foi o movimento que Neemias fez, que a Bíblia diz? Que ele chorou. Ele começa a chorar, ele se lamenta, ele jejua e ora. Mas tem um momento, sabe o que ele faz? Ó, secou as lágrimas e ó, partiu para dentro, foi reconstruir os muros de Jerusalém. 52 dias depois, os muros de Jerusalém estão reerguidos. Encorajar os nossos filhos, ter força, coragem. É esse tipo de encorajamento que nós precisamos dar aos nossos filhos. Sabe por quê, queridos? Porque os Neemias de Deus estão nesse lugar. Porque os nossos filhos são os Neemias dessa geração. São aqueles que vão levantar os muros de Duque de Caxias. São aqueles que vão levantar os muros do Rio de Janeiro, do Brasil. E eles levarão o nome do Senhor mais longe. É por isso que nós precisamos dar conselhos importantes para eles. E um dos primeiros é força, coragem. Coragem. Hoje, nós vivemos uma geração em que os nossos filhos estão frágeis demais. Vocês já perceberam que antigamente a gente pulava muro, fazia, acontecia. Hoje o menino desse dá uma topada e chora uma semana. Qual o problema? Pastor, o problema é a televisão. Não, o problema é de paternidade. O problema não é da televisão, sabe por quê? O teu filho vê na televisão aquilo que você deixa ele ver. Nós estamos vivendo um problema muito grande na nossa sociedade, que é o problema da paternidade. Muitos filhos não são órfãos, os seus pais não morreram, mas na verdade eles não têm pai presente. Essa é a verdade. São órfãos de pais vivos. Tá demais isso. E aí, querido, sabe o que está acontecendo? Em vez da gente chegar para os nossos filhos e falar: coragem, força, você vai vencer, você já é um vencedor, Deus está com você. A gente faz o quê? Entrega um celular na mão dele e ele está vendo toda essa porcaria que o mundo está apresentando. E aí o rei Davi, ele nos mostra que nós precisamos dar conselhos para os nossos filhos. E qual é o primeiro conselho, pastor? Força, coragem, porque os nossos filhos viverão tudo que o Senhor planejou para eles, em nome de Jesus. Você crê nisso? Passa por você. Passa por você. Mas em segundo lugar, quais são os conselhos que a gente consegue extrair desse texto? O segundo é: seja homem. Como, pastor? Seja homem. Porque no verso 2 diz: seja homem. E aí talvez você pense: pastor, mas como é que eu vou falar para minha filha seja homem, se eu sou pai de menina? Eu também sou pai de menina. Mas você precisa falar para ela: seja mulher. Você sabe por quê? Porque esse seja homem aqui que ele está falando não tem a ver com gênero, não tem a ver com sexo biológico, não tem a ver com isso. Esse seja homem aqui tem a palavra, tem a caráter, tem uma conduta que condiz com aquilo que você é. E nós precisamos tratar isso nos nossos filhos também, tanto nos meninos quanto nas meninas. E só tem esses dois, tá? Deus só fez esses dois. O outro é a invenção do mundo. A gente ama, mas a gente precisa falar a verdade. Deus criou esses dois, menino e menina. Amém? E aí, queridos, aqui o rei Davi está tratando de algo muito importante com Salomão. Porque ele fala: seja homem. É como se ele dissesse: olha, você precisa sustentar a tua palavra. O que você fala tem que valer. Davi, queridos, está dizendo aqui para Salomão sobre a importância dele cumprir o seu papel, de ter uma postura condizente à sua vida. Sabe por que isso? Porque as nossas atitudes definem o nosso caráter. As nossas atitudes definem muito claramente o nosso caráter. E essa palavra, queridos, é para todos. E a palavra de Deus para a gente essa noite é: seja homem, seja mulher.
Vocês precisam ter caráter. Porque segundo a palavra de Deus, ser homem é ser verdadeiro e não mentir e nem enganar as pessoas. Isso serve para homem e para mulher. Amém? Aqui está ser íntegro, primeiramente consigo mesmo. É só para homem isso? Não fugir das situações que devem enfrentar na vida. Só para homem? Buscar a força divina e dizer não ao pecado. Só para homem? É para todo mundo. Rui Barbosa certa vez disse: chegará um dia que o homem terá vergonha de ser honesto. Meu Deus, será que ele estava aqui em 2025 quando ele falou isso? Um dia desse estava vendo um famoso na televisão, e aí ele pedindo perdão, porque ele era homem. Ele falando com um grupo que não, né? Que falava que era tudo menos homem, ele falava: eu quero pedir perdão para vocês, porque eu sou homem. Que papo é esse, gente? Que papo é esse? Nós estamos vivendo num tempo sombrio na nossa sociedade. E aí sabe o que acontece? Os nossos filhos estão consumindo isso. Os nossos filhos estão vendo isso. E os nossos filhos estão sendo influenciados por isso. Por quê? Porque está faltando nosso posicionamento como pai. Está faltando nosso posicionamento como pai. A gente não pode aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso, queridos. E esse conselho é muito importante para os dias de hoje. Porque a postura da sociedade é uma postura ruim. Hoje você vê mulher batendo em homem, homem batendo em mulher. E deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes, a gente vê algumas situações de homem batendo em mulher. Você sabia que homem, quando bate em mulher, não é situação de gabinete? Quando isso acontecer com você, nem me procura, vai na delegacia, porque isso é prisão. Isso é crime. Não tem a ver com gabinete, já estou alinhando isso aqui, amém, gente? Esse negócio de, pastor, meu marido me bateu, eu vim aqui fazer gabinete. Não vem. Vai na delegacia, porque homem que bate mulher é criminoso. É criminoso. Isso não tem a ver com pastoral, não é pastoral, é criminal. É delegado, não é pastor não. Só se o pastor for delegado, mas eu não sou. Mas eu não sou. E a sociedade é corrompida, homem bate mulher, mulher bate homem, é uma loucura. Por quê, gente? Está faltando caráter. O caráter está ruim. Está faltando postura das pessoas. Hoje o que é errado, a gente bate palma. O que é certo é extremamente deturpado e a gente está calado. O inferno se levanta, as pessoas fazem de tudo. E aí está tudo acontecendo e a gente está parado. Essa semana um rapaz foi denunciado aí por pedofilia, não sei, um monte de coisa. Um influencer com milhões de seguidores, fazendo um monte de coisa errada e um monte de gente aplaudindo, está tudo certo. Aí a gente vai se posicionar, sabe o que acontece? Processo. O pastor não pode mais se posicionar, porque senão ele é processado. Deixa eu te falar, não tenho medo. Porque se eu tivesse medo de ser processado, eu não seria pastor, seria qualquer outra coisa. Nós estamos aqui para poder fazer com que o reino de Deus possa ser expandido nessa terra. E os nossos filhos não vão ser roubados por isso. Nós não podemos aceitar isso. Precisamos alinhar os nossos filhos. Pastor, mas eu me mato de alinhar e esse menino não quer saber. Você está fazendo a sua parte? Continua. Faça a sua parte e ore. Porque existe uma parte que nós devemos fazer, mas tem uma que só Deus faz. Agora, aquela que é nossa, nós vamos fazer. Amém? Nós vamos fazer. Esse conselho é muito importante, queridos. Porque hoje, a nossa palavra não está valendo tanto. Eu estava voltando de viagem. Qual o nome daquela cidade onde tem aquele negócio da igreja católica? É Aparecida. Cidade bonita, né? Estou voltando ali em Aparecida. Eu falei, vou almoçar. Aí parei para almoçar. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma comanda e anotei a comida minha e das crianças da Suzana. Pode anotar aqui. E elas estavam pegando as comidas lá. Tá todo mundo com fome, pegando, parecia que estava uma guerra no Iraque, né? E aí daqui a pouco a Suzana vem com a comanda e fala assim, já anotei as comidas aqui. Eu falei, opa, então ficou duplicado. Tá duplicado então. Aí eu cheguei pro garçom e falei assim, amigão, você pode me ajudar numa coisa? Você pode tirar dessa comanda aqui as comidas e deixa só as bebidas, porque a minha esposa botou as comidas na comanda dela. Ele, não, tudo bem, ele pegou e falou que tirou. Quando eu fui pagar no caixa, a mulher me cobrou um valor
tipo 200 e poucos reais. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora para pagar isso, gente? Falei, eu não comi isso tudo, pedi 4 comidas aqui e 2 refrigerantes, como é que deu isso tudo? Falei, não, tem alguma coisa errada. Ela falou, é porque o senhor comeu 8 refeições. Eu falei, rapaz, nem se eu estivesse voltando de Moçambique. Não dá, não tem como eu comer. Como que eu vou comer 8 refeições? Eu tenho minhas filhas aqui, minha esposa, não tem como. É porque eu pedi o garçom para tirar, e ele falou que ia tirar, e ele não tirou. Aí a mulher ficou me olhando. Tipo assim, então vai lá e fala com o garçom. Eu falei, não vou fazer isso não. Eu fiquei pensando comigo, falei, não vou fazer não vou não. Eu falei, deixa eu pedir uma coisa para a senhora pode tirar essas 4 refeições, porque eu pedi por garçom, ele não fez. Aí ela ficou me olhando, mas tem que ver com o garçom. Eu falei, não, eu estou falando para a senhora. A minha palavra precisa valer. Eu estou dizendo para a senhora que eu comi apenas 4 refeições e que 4 eu não comi, está duplicado. Então eu quero pedir para a senhora, por favor, a senhora tirar as 4 refeições. Aí ela ficou me olhando, ela viu que eu não ia mudar de ideia. Ela, então eu vou confiar no Senhor. Eu falei, a senhora deve confiar em mim. Por quê, gente? Porque a gente precisa ter palavra. Hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não têm palavra. As pessoas não têm, mas quando eu olho para a Bíblia me diz em Mateus 5,37 o seguinte: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem de quem? Do maligno. Ou seja, a nossa palavra hoje não está valendo de nada. Por quê? Porque nós estamos servindo ao maligno, então. Se o nosso sim não é sim, se o nosso não não é não, e a Bíblia diz que o que passa disso é do maligno. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não quero fazer parte do reino do mal. É por isso que a minha palavra precisa ser sim e não. E a nossa precisa ser: pais, ensinem isso para os seus filhos. Ensinem isso. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Eles não podem ser roubados nisso. Porque a Bíblia está dizendo que isso é do maligno. Mas aí, queridos, existe um problema grande nisso. Porque muitas vezes nós até ensinamos com a boca, mas com a nossa vida a gente não consegue ensinar. Chegou a hora, Deus te trouxe aqui hoje para te alinhar entre o que você fala e o que você vive. E aí, os nossos filhos vão olhar para a gente e vão dizer: tudo que meu pai fala, ele faz. A palavra dele sim é sim e não é não. Eu estou aprendendo com ele. Amém? Nós precisamos alinhar nossa vida. Ah, pastor, qual é o terceiro conselho, para finalizar, que Davi dá para Salomão, que a gente consegue extrair nesse texto para fazer com os nossos filhos? Seja obediente a Deus. É o terceiro conselho que o rei Davi dá para Salomão. Seja obediente a Deus. Qual é o primeiro? Seja forte. Qual é o segundo? Seja homem. O terceiro é: seja obediente a Deus. Por que está falando isso, pastor? No verso 3. No verso 3 diz para a gente: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Olha o que o rei Davi está falando para Salomão aqui, dizendo: Salomão, seja obediente à lei de Deus. Seja obediente. Por quê? Você precisa estar ligado na lei de Deus. O que Deus diz, o que Ele manda fazer, qual caminho deve andar. Por que, Salomão? Porque se você fizer, você vai prosperar muito. Salomão foi um homem próspero? Vale a pena então, né? O rei Davi aqui está mostrando para o filho dele: filho, você precisa ser obediente a Deus. Porque se você for obediente a Deus, as coisas vão cooperar para você. Porque o mundo que você vive não é um mundo fácil não. Você vai ter dificuldade, você vai ter adversidade, você vai ter gente fazendo um monte de coisa errada. Mas se você continuar obedecendo a Deus, olhando para as Escrituras, tendo ela como base da sua vida, acreditando nela como seu manual de regra, fé e prática, tudo vai acontecer de bom com você. E é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Ah, pastor, mas eu não sou crente, como é que eu vou ensinar a Bíblia para os meus filhos? Nem crente eu sou. Deixa eu te falar, primeiro, você precisa se converter a Jesus.
Primeira coisa, você precisa entregar sua vida a Jesus. E a segunda coisa é que mesmo você não vindo na igreja, não sendo crente, você precisa ler Bíblia. Você sabia que os grandes empresários desse país, eles têm como base das suas vidas a Bíblia Sagrada? Eu conheço ateu que lê Bíblia todo dia. Eu conheço crente que nunca lê a Bíblia. Eu conheço ateu que pega a Bíblia e pega lá o livro de Provérbios, Eclesiastes, Salmos, e fica encantado com aquilo. E compartilha com seus funcionários ainda. Como que pode isso? E aí, pais, vocês precisam pegar a palavra de Deus e ler para os filhos de vocês. Porque enquanto você está lendo para compartilhar, você está se alimentando e Deus vai mudar a sua vida. E Deus vai cuidar dos seus filhos. E seus filhos serão direcionados por Deus. Não tem como viver de forma melhor nesse mundo. Você pode pagar a faculdade na melhor universidade do mundo. Mas se os seus filhos não amarem a Deus, eles serão miseráveis nesse mundo. Não adianta nada a gente ter tudo dessa terra e não ter nada no céu. Porque as coisas mais importantes que nós temos na vida, elas estão na eternidade. As coisas que nós temos aqui são importantes, são, mas isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. Agora o que está sendo preparado lá para cada um de nós é muito maior do que tudo que nós estamos conquistando aqui. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Pastor, mas como que eu vou falar para os meus filhos da palavra de Deus se eu não estou lendo Bíblia? Você precisa ler. Leia. Leia um capítulo por dia, compartilha com seus filhos. Ore pelos seus filhos, comecem hoje a entender a importância do pai no lar. O pai é aquele que direciona os filhos, é o líder. Essa madrugada, eu estou dormindo, que eu dirigi 14 horas, você imagina como é que eu cheguei em casa. Aí eu estou dormindo aquele sono das 2 da manhã, já viram aquele sono? Aí eu sinto aquele dedinho assim, ó. Pensa num susto. Tomei um susto, pulei. Quando eu olhei a Larinha. Me cobre lá. Aí eu, meu Deus. 2 da manhã, me cobre lá. Falei, era só ela puxar, né? Aí eu fui lá, peguei, cobri, dei um beijo nela. Ela falou, pai. Eu, oi filha. Ela, ora por mim. Aí eu entendi. Eu entendi que ela levantou e foi lá me cutucar, não é porque ela estava com frio, é porque ela estava com medo, que a casa estava toda escura. E aí, quando eu fui e cobri a Larinha, ela não falou para mim, pai, senta aqui e me espera dormir, porque eu estou com medo. Ela falou assim, ora por mim, sabe por quê? Porque ela sabe que existe uma segurança muito maior do que eu, que está com ela todos os dias. Por quê? Porque ela lê Bíblia. Ela sabe que tem alguém que nunca vai vacilar. Ela sabe que o braço forte do grande eu sou estará com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Ela sabe que qualquer coisa que tentar contra ela será derrubada, porque o grande eu sou é o guarda de Israel, é o guarda que não dorme, que toma conta de tudo aquilo que é dela e dela. Amém? Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre a palavra de Deus, sobre ser obedientes a Deus. Porque aqueles que não fazem isso, deixa eu te falar, você vai ter um grande problema. Se a gente que faz muitas vezes a gente tem problema. Se muitos aqui falam, pastor, mas eu fiz tudo isso e o meu filho não quer saber de nada. Eu sei, às vezes acontece. Mas é o que eu disse, faça a sua parte e peça a Deus para fazer a parte dele. Confie, espere, clame ao Senhor, acredite. Comece todas as manhãs lendo a Bíblia e compartilhando com seus filhos. Porque a própria Bíblia diz aqui, Davi falando para Salomão, se você seguir isso aqui, você vai ser próspero. Quem aqui quer ver prosperidade na vida dos filhos? Preciso falar mais alguma coisa? Palavra de Deus, ensine a ser obedientes a Deus. Para concluir, queridos, eu quero ler uns dados com vocês da importância de um pai presente. Porque aqui é uma pesquisa de um censo americano mostrando como é destruidor a falta de um pai na vida dos filhos. E esse censo diz que 43% das crianças americanas vivem sem um pai.
Ou seja, quase metade das crianças americanas estão vivendo sem pai. 63% dos suicídios de adolescentes são de lares sem pai. 90% de todas as crianças fugitivas e desabrigadas são de lares sem pai. 80% dos estupradores com problemas de raiva vêm de lares sem pai. 85% das crianças com problemas comportamentais vêm de lares sem pai. 71% de todos os abandonos no ensino médio vêm de lares sem pai. 75% de todos os pacientes adolescentes em centros de abuso químico vêm de lares sem pai. Queridos, chegou a hora da gente se atentar para isso. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Porque se nós não cuidarmos dos nossos filhos, nós vamos chegar no céu ou não. Mas se chegarmos, nós vamos ter que dar conta deles. Porque o Senhor nos entregou um grande presente. E nós precisamos dar conta desse grande presente que Ele nos entregou. Amém? Pais, que Deus possa continuar abençoando demais a vida de vocês. Que vocês sejam impulsionados pelas mulheres que Deus deu para vocês. Mulheres, eu fiquei pensando numa coisa um dia desses. Existe o Dia Internacional da Mulher. Tem ou não tem? A gente tem que lembrar, tem que ter flor, tem que ter presente. Mas alguém lembrou do Dia Internacional do Homem, que foi agora, há poucos dias? Quanto? 15 de julho. Quem aqui lembrou do Dia Internacional do Homem? Levanta a mão. Qual mulher? Parabéns, tem uma aqui. Vai pegar um presente comigo no final do culto. Talvez você escutou o sermão e ficou cutucando, ó. Para você, miserável. Aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito do que o seu marido tem a ver com você. Pastor, é injustiça. Algumas coisas podem até ser. Mas deixa eu te falar. Se você impulsionar esse homem, se você falar para ele, cara, diminui essa barriga e vai correr. Se você falar com ele, olha, eu aposto em você, você é o homem mais lindo dessa terra, você é um cara, você é um pai de excelência, você é um homem de Deus, e aí eu quero orar com você, você vai aprender a orar que eu vou te ensinar, porque você é o líder da nossa casa. Esses homens precisam ser impulsionados por você. Mas hoje qual é o problema? A sociedade, não está nem aí pra gente. Nós que somos homens, a sociedade já não está nem aí pra gente. Os desenhos já escurraçam a gente. Que o pai não é mais herói, o pai é um bobalhão, o pai é um bobão, é o tempo todo. Aí chega em casa, o homem não se sente amado, não se sente impulsionado. É problema, um monte de conta para pagar o tempo todo. Chegou a hora de vocês, mulheres, entenderem também o papel de vocês. Hoje é o dia que o Senhor está alinhando toda a família aqui, amém? Pega esse miserável quando ele chegar em casa, entrega a toalha na mão dele e fala, amor, eu fiz a melhor canjiquinha da minha vida para você. Que eu sei que você tem se doado. Você é um homem de Deus. Pastor, mas esse homem ainda está bebendo. Profetize na vida dele. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus vai transformar a vida dele. Transformou a minha. Vai transformar a vida dele também. Fala, você é o melhor pai do mundo. Você tem os defeitos, mas eu vou te ajudar a diminuir esses defeitos todos que você tem. Chegou a hora de nos ajudarmos como família e glorificarmos a Deus com as nossas famílias. Precisamos colocar as nossas famílias nas mãos do Senhor de verdade. Porque senão de nada adianta a gente vir para cá todos os domingos, ouvir uma palavra e vai para casa. Porque a gente que está vindo para cá, muitos de nós vamos subir, vamos viver na eternidade com Jesus. Mas você imagina você chegar na eternidade ao lado de Jesus e você não encontrar os seus filhos nem o seu cônjuge. Você perdeu. Você não venceu, você perdeu. Porque a vitória de verdade é todos nós estarmos juntos na eternidade vivendo com Jesus.